Boa noite, que prazer estar contigo e estar na sua casa através dessa tecnologia nessa noite de Páscoa. Esse é um final de semana especial para nós que cremos no Senhor Jesus e estamos celebrando a Páscoa do Senhor. É um prazer muito grande nós estarmos juntos e eu queria, antes de iniciarmos o nosso culto, pedir a você que, se ainda não estiver inscrito no nosso canal, que você se inscreva nesse momento, aproveite esses minutinhos, sobretudo se você estiver assistindo no celular. Se você quiser ativar o sininho para ser notificado quando tivermos um novo vídeo, você pode fazer isso também. E, por favor, se você for abençoado através desse culto, depois deixa ali o seu like, isso nos ajuda na divulgação do canal e, consequentemente, da palavra de Deus. Inclusive, hoje nós temos um culto especial porque é Páscoa, temos uma palavra muito propícia, vamos falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, se você puder e desejar, envie nesse momento, compartilhe esse vídeo com um amigo, com um familiar, no grupo da sua família. Eu acredito que pode ser uma bênção não só para você, mas também para os seus. Como nós estamos nessa situação de quarentena, eu queria compartilhar contigo a programação da nossa igreja para essa semana. Nós estamos, junto com os pastores da nossa igreja, avaliando semanalmente a situação para que possamos, no momento certo e oportuno, tomar as decisões de mudança desse contexto online. Mas, para essa semana, tudo continuará sendo online. Quarta-feira, às 19h30, vamos ter o penúltimo estudo da série Descobrindo as Doutrinas da Graça. Nós temos uma playlist aqui no nosso canal com as 3 primeiras aulas. Você pode assistir se quiser se inteirar e participar conosco. Estamos trabalhando a doutrina da graça de uma forma muito profunda. Você é nosso convidado para estar conosco na quarta, às 19h30, aqui mesmo no YouTube. No domingo pela manhã, no Instagram, nós teremos 2 classes. Uma para adultos, outra para adolescentes e jovens. Para adultos, no perfil no Instagram, IBSUJF, que é o nosso perfil oficial aqui da igreja. E para você que é adolescente, jovem, para os seus filhos, nós temos o perfil Relevantes, que é o perfil dos adolescentes jovens aqui da nossa comunidade. E ali, então, às 10 horas, nesses 2 perfis no Instagram, nós estaremos tendo lives que funcionam aí como a nossa escola bíblica dominical. E no domingo à noite, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui novamente, se Deus permitir. E nesse momento, eu queria orar junto com você sobre tudo isso que nós estamos enfrentando. Ao longo do tempo, as pessoas vão ficando cada vez mais estressadas, frustradas, emocionalmente abatidas com tudo isso que está acontecendo. O número de mortes vai aumentando, algumas pessoas começam a retomar os seus afazeres e começa a haver, muitas vezes, uma confusão, nós não sabemos qual atitude tomar. Então, eu queria que nós estivéssemos orando por tudo isso que tem acontecido no mundo e, sobretudo, que Deus nos dê, enquanto nação brasileira, sabedoria, entendimento e discernimento para lidar com tudo isso. Feche seus olhos, se você puder, onde você se encontra. Vamos orar ao Senhor. Deus, Tua palavra é fiel. E ela diz que aquele que espera no Senhor com paciência, ele alcança a atenção do Senhor, alcança de fato a audição do Senhor. E Deus, é tudo que nós precisamos nesse momento. Que o Senhor olhe para nós, que o Senhor olhe para o mundo. E sabemos que o Senhor nunca tirou os seus olhos da criação, mas, Senhor, nós precisamos de uma intervenção do Senhor. Nós precisamos da Tua potente mão operando, Senhor, nas nações. Deus, em nome de Jesus, operando com misericórdia, Senhor. Pessoas estão morrendo, pessoas que não Te conhecem. Deus, Teu povo tem sido dizimado. Deus, aqui no Brasil nós temos conflitos políticos, econômicos, por causa de toda essa situação. Nós precisamos da Tua misericórdia. Nós sabemos que o Senhor pode fazer algo, nós sabemos que o Senhor é poderoso e por isso que nós oramos. Pedimos, Senhor, de uma forma muito especial, por aqueles irmãos que estão conosco nesse momento, essa pessoa que está ouvindo e está na faixa de risco, tem uma saúde debilitada, está já, Senhor Deus, na idade mais experiente, que em nome de Jesus o Senhor esteja guardando e protegendo, Senhor, essa pessoa.
Deus, cuidando dos enfermos da nossa igreja, desses enfermos que estão ouvindo essa oração, que estão orando conosco agora, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida dessa pessoa, Senhor. Traga paz, tira o medo, tira a ansiedade, tira a preocupação. Deus, traz sabedoria, Senhor, a nossos governantes, entendimento, discernimento, que haja, Senhor, entendimento, Senhor, entre as autoridades e que, em nome de Jesus, haja paz no Brasil e que o Senhor nos conduza, Senhor, no caminho melhor para a população, Senhor. Em nome de Jesus, que nessa noite a Tua presença esteja conosco, que a Tua graça invada essa família, essa casa, esse coração, essa pessoa. Enquanto nós louvamos o Senhor, estudamos a Tua palavra, nós precisamos de Ti, Pai. Por isso nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, antes de nós louvarmos ao Senhor, brevemente, eu gostaria de louvar ao Senhor por aqueles que permanecem fiéis a Jesus nas suas contribuições financeiras. A igreja não está parada, nós não estamos nos reunindo no nosso espaço de culto, mas ela não parou. Pelo contrário, os aconselhamentos continuam, os ensinamentos continuam, pessoas estão vindo a Jesus, pessoas necessitadas estão sendo atendidas, os compromissos da igreja não podem parar, e nós louvamos ao Senhor por você que tem sido fiel nessa aliança pessoal com Deus, na entrega do seu dízimo. Eu quero encorajar você a permanecer nessa fidelidade e quero encorajar você também que está ouvindo e participando conosco nesse momento. Se você estivesse num culto, talvez seria esse o momento que você, com muita alegria, tiraria dos seus recursos uma oferta e traria ao Senhor. Eu queria que você, se você pode, se você está em condições, dentro das suas posses, eu queria que você pensasse e refletisse sobre isso e propusesse no coração nesse momento, se assim você desejar, um valor que depois você pode fazer uma transferência para a conta da igreja e assim ofertar ao Senhor naturalmente, como se você estivesse aqui no ambiente de culto, que nós estamos aqui poucos, mas se você estivesse, você participaria desse momento. Lembrando que a contribuição financeira para nós não é doação, nem por coerção, mas ela é um ato voluntário de adoração ao Senhor. Então eu quero orar por você que já entregou o seu dízimo, você que vai entregar, você que deseja dar uma oferta e ser parte desse projeto. Quero orar por você nesse momento, sobretudo você que tem dado um passo de fé na entrega desse recurso, porque eu sei que para alguns a situação ela é desafiadora, você não sabe se você vai receber no mês que vem. Então nós queremos orar. E sobretudo por você que não tem condições de dar, porque não recebeu nada, está contando com essa ajuda do governo. Nós queremos orar para que o Senhor, de alguma forma, esteja multiplicando esse recurso na sua vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que nos ouve, Senhor, e sente até agora uma tristeza, porque ela gostaria de contribuir com algo, mas ela não tem, Senhor. Ela é um trabalhador informal, é autônomo, e a situação está difícil para essa pessoa. Nós cremos que o Senhor é o Deus da provisão, nós cremos que o Senhor é o Deus do milagre, que o Senhor, em nome de Jesus, possa providenciar de alguma forma, que não haja falta de nada nos celeiros dos teus filhos. Deus, dê a criatividade para esse trabalhador informal. Nós temos visto tantas iniciativas positivas no mercado informal, que o Senhor dê graça, inteligência, criatividade para essa pessoa que nos ouve, e prosperidade no sentido que a atitude dessa pessoa possa encontrar, Senhor, sucesso. Que em nome de Jesus o Senhor tenha graça, misericórdia. Deus, em nome de Jesus, desse pai de família, dessa pessoa que vive só e não sabe como vai ser o mês que vem, que elas possam saber também, Deus, que elas podem contar, Deus, com a tua igreja, que o teu povo está aqui para ser instrumento de bênção na vida delas, e em nome de Jesus, Senhor, que a confiança em ti possa trazer paz a esse coração. Deus, muito obrigado por a vida daqueles que têm ofertado, por a vida daqueles que têm entregado o seu dízimo, pela fidelidade, Senhor, dos nossos irmãos. Nós louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor, e pedimos que o Senhor continue a sustentá-los, Deus, com graça, bondade e misericórdia em todas as áreas de suas vidas, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos louvar o Senhor agora. Se você pode aí na sua casa, participe conosco, cante, vamos adorar o Senhor juntos. Quero convidar meu querido irmão a cantarmos juntos a Ele. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos
aproxima todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Então diga junto: o véu que separava já não separa mais. A cruz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Adore Ele só pra te adorar e fazer teu nome, diga forte, grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos aqui nessa noite porque nós cremos que aquilo que nos separava do nosso Deus foi vencido pelo sangue de Jesus naquela cruz. Então exalte o nome dele. Vamos declarar mais uma vez: o véu que separava, vamos juntos. O véu que separava, diga, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome, diga grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, diga, estamos nós aqui essa noite, com fé, e sim, estamos nós aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Nós que estamos aqui, você que está aí no seu lar, na sua casa, você pode engrandecer e exaltar o nome desse Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que aquele véu que nos separava, aquele véu da religiosidade, aquele véu da lei, ele foi rasgado de cima a baixo. É isso que nós celebramos no dia de hoje. O nosso Jesus conquistou a nossa vitória naquela cruz. Vamos exaltar o nome dele. Vamos declarar juntos. Quebrantado, o nosso coração fica diante dele. Quando olhamos tudo aquilo que foi feito por nós, eu olho para a cruz eu vou.
Senhor querido. Glória a Deus. Bom, irmãos, antes de nós refletirmos na palavra do Senhor, nós temos uma surpresa preparada pelas crianças da nossa igreja. A nossa igreja não para. Nós estamos impedidos de estarmos juntos pessoalmente, mas à distância nós estamos trabalhando e o Ministério Infantil também. Então elas prepararam uma surpresa para nós que nós vamos assistir nesse momento e vamos louvar o Senhor e celebrar a Páscoa junto com as crianças da nossa igreja. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. La, 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 la. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho na flor. Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Oh, ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. Pintou minha vida com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E o quê? E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. Meus irmãos, nós estamos celebrando hoje, nos lembrando da Páscoa, da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Jesus começa seu ministério aos 30 anos de idade e por 3 anos e meio foi o maior ícone da Palestina e talvez podemos dizer mesmo até
do Oriente Médio e de outras regiões, porque o texto bíblico diz que pessoas de outros lugares vinham conhecer Jesus, conversar com Jesus, tamanha sua fama no primeiro século. E Jesus, que não morava em Jerusalém, não era de Jerusalém, por algumas vezes, na verdade, durante esses 3 anos e meio, ele foi até Jerusalém, sendo que, ao findar desse período de 3 anos e meio, ele vai a Jerusalém mais uma vez, por um motivo especial, para a celebração da Páscoa. A Páscoa era uma festa judaica. Jesus, inclusive, ele era, etnicamente falando, um judeu. E ele vai participar da celebração da Páscoa em Jerusalém, porque todos que podiam assim faziam, porque Jerusalém era onde estava o templo, a expressão máxima da religiosidade judaica, e a Páscoa era uma festa religiosa de celebração e de lembrança de como Deus, de uma forma poderosa, livrou o seu povo da escravidão do Egito. Inclusive, a palavra Páscoa é uma transliteração de uma palavra hebraica que significa passagem. É uma alusão ao momento em que, na última praga que Deus envia ao Egito, o anjo passa e ceifa a vida dos primogênitos do Egito, mas passa por cima da casa dos israelitas, porque eles tinham colocado sangue de cordeiro nos umbrais da porta. E assim também, Cristo, quando ele morre, ele, simbolicamente, o seu sangue nos protege da passagem da justiça de Deus, da morte eterna que está por vir, mas isso nós vamos ver daqui a pouco. O ponto é que Jesus estava em Jerusalém para celebrar esta festa judaica. O Antigo Testamento nos mostra que havia uma série de rituais relacionados a essa festividade. Inclusive, é importante você perceber que a festa não era somente um dia, mas era alguns dias com rituais distintos, diferentes. Jesus chega na cidade de Jerusalém em um domingo, que nós conhecemos como Domingo de Ramos, porque quando ele vai entrar na cidade, e é importante nós nos lembrarmos que a cidade de Jerusalém, como muitas da antiguidade, era uma cidade cercada. Ele então, ao entrar, nem um jumentinho emprestado, as pessoas colocam suas túnicas e roupas no chão para que aquele jumentinho pudesse passar carregando Jesus. A fama era muito grande, o afã da sua chegada era muito grande. Depois de 3 anos e meio de trabalho, a expectativa de ver Jesus de novo em Jerusalém, naquele momento que havia pessoas de toda a Palestina reunidas por causa da festa da Páscoa, pessoas pegavam ramos de oliveira e balançavam e gritavam Hosana nas alturas, Hosana a Deus. Era um momento de muita celebração, festa. Jesus é recebido em Jerusalém de uma forma incrível naquele domingo. Ninguém podia imaginar que ainda naquela semana ele morreria. Nós temos então o relato da última ceia na quinta-feira à noite, e após aquela janta junto com seus discípulos, ele vai orar e ele acaba sendo preso, passando a madrugada de quinta para sexta já em sofrimento, já preso, sendo interrogado, e na sexta-feira nós temos os eventos terríveis da sua morte. É importante você entender que tudo isso já é durante a festividade da Páscoa. Tudo isso está se passando na última Páscoa que Jesus esteve aqui na terra. Jesus morre às 3 da tarde da sexta-feira, que hoje nós chamamos Sexta-feira da Paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo. E Jesus tinha dito aos seus seguidores que isso iria acontecer. Ele tinha dito isso algumas vezes durante o período que ele estava com os apóstolos e discípulos, e tinha dito também nessa quinta-feira antes de ser preso. Era natural, então, nós que estamos olhando aqui hoje, depois de séculos, que eles estivessem preparados para a ressurreição de Jesus. Agora, o que você precisa refletir é que ninguém que tinha dito, eu morrerei e vou ressuscitar, e de fato nós não temos registro histórico de que alguém tenha dito isso, mas se alguém tivesse dito isso, nunca antes ocorreu.
De forma que o que Jesus estava dizendo, que para nós parece simples, porque nós já conhecemos toda a história e cremos nisso, sobretudo nós que nascemos no país cristão e sabemos desde a infância da ressurreição de Jesus, aqueles homens nunca tinham visto alguém que tivesse morrido e predito a sua ressurreição voltar a viver. Nunca. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar pessoas. Agora, Jesus dizer que ele ressuscitaria a si mesmo era de fato algo que gerava dúvidas e dificuldades para aqueles seguidores. E quando Jesus morre na sexta-feira, nós temos um contexto muito triste. Nós temos tristeza daqueles homens que viram um amigo morrer. Eles têm a tristeza da família de Jesus. Há muitas dúvidas. Eu imagino, sobretudo no sábado, porque eles, depois talvez de algumas poucas horas de sono, aqueles que conseguiram dormir diante daquela terrível sexta-feira, eles lembravam do que acontecia, do que tinha acontecido na sexta, e olhavam para o futuro e para o domingo, e se lembravam do que ele tinha dito, que ele ressuscitaria, e eles ficavam naquela angústia: será que isso vai acontecer verdadeiramente? Será que isso vai acontecer de fato? Então havia muita dúvida, muita tristeza, muita lágrima, muito sofrimento e muita desesperança. As pessoas, a população, colocou em Cristo Jesus a expectativa e a esperança de uma mudança social, uma mudança diante da dominação do Império Romano. E quando Jesus morre, ainda aqueles que acreditavam verdadeiramente em Jesus, poucos eram os que de fato estavam cheios de esperança e certeza que ele ressuscitaria. É um momento de dor, é um momento de sofrimento. E aí nós chegamos no domingo, pela manhã. E é esse o texto que nós queremos ler nessa noite. Lucas, capítulo 24, nós leremos do verso 1 até o verso 9, exatamente esse primeiro relato da ressurreição de Jesus. O texto bíblico diz assim: mas no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, alta madrugada, ou seja, estava quase amanhecendo, as mulheres foram ao túmulo, não quaisquer mulheres, mas mulheres que seguiam a Jesus, e mais para frente o texto inclusive dá os seus nomes. Elas foram até o túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado, parte daquela cultura de preservação do corpo do falecido. Naquele período era muito comum que corpos fossem colocados dentro de túmulos, dentro de rochas, e era preparado uma série de óleos e especiarias para auxiliar no processo de decomposição daquele corpo, para que o odor não fosse tão terrível, enfim. Isso não acontecia com todas as pessoas, mas acontecia muitas vezes, sobretudo com aqueles que tinham algum tipo de posse. E apesar de Jesus não ser rico, ele tinha apoiadores que provavelmente patrocinaram aqui esse momento para que essas mulheres pudessem honrar o corpo de Jesus. Elas não estão indo ao túmulo porque elas estão esperando ver Jesus ressuscitado. Pelo contrário, elas estão levando óleos, especiarias, para ungir o corpo de um morto. E o texto bíblico diz que quando elas chegam, elas encontraram a pedra removida do túmulo. Então, como eu disse, eles eram enterrados como que em cavernas, não enterrados, colocados muitas vezes dentro de cavernas, e haviam pedras em formas de circunferência que pudessem rolar para que esse túmulo então fosse assim fechado. E encontraram essa pedra removida de forma que o túmulo estava aberto. Aqui eu acredito que já havia no coração daquelas mulheres muita ansiedade, expectativa. Eu não sei se elas se lembraram da promessa que ele ressuscitaria, o que elas imaginaram que estava acontecendo, mas eu tenho certeza que a ansiedade, a adrenalina subiu, e elas entram e não encontram o corpo de Jesus. Jesus não estava ali, o corpo de Jesus não estava naquele lugar. E antes que o texto bíblico nos mostre o que se passou no coração, na mente daquelas mulheres, o texto bíblico diz então, no versículo seguinte, que elas estavam perplexas a esse respeito, sem saber o que falar, sem saber o que se passava. Então apareceram-lhes
2 homens com roupas resplandecentes. Provavelmente 2 anjos, certamente podemos ver 2 anjos em formato humano, e as suas roupas resplandecentes indicam a sua origem celestial. E, estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Elas então, ao perceber que de repente aparecem 2 homens com roupa brilhando, elas percebem que são figuras celestiais, elas colocam o seu rosto em chão, elas estão desesperadas, elas sabem que algo de terrível está acontecendo ali, não são simplesmente 2 homens galileus que estão ali, elas estão apavoradas, e aqueles homens, aqueles anjos então dizem: por que vocês estão procurando aqui, entre os mortos, aquele que vive? Já anunciando para elas a ressurreição de Jesus. E o próximo versículo então diz que então os anjos continuaram: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Então, aqueles anjos não só anunciam que Jesus tinha ressuscitado, mas lembra aquelas mulheres que ele já tinha predito isso, que Jesus tinha profetizado a respeito disso, e que o que estava acontecendo era o cumprimento que ele tinha dito. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 apóstolos, porque Judas Iscariotes já tinha nessa altura tirado a própria vida depois da traição, e a todos os outros, e fica implícito aqui, todos os outros discípulos que estavam com eles, ou seja, com os apóstolos. Então nós vemos aqui o relato dessa primeira notificação da ressurreição de Jesus. Aquelas mulheres foram beneficiadas, participaram disso de uma forma incrível, sobrenatural, foram avisadas por anjos, não foi suposição delas, e elas agora saem dali correndo e vão contar para os apóstolos e trazer aquelas boas notícias de que o que Jesus tinha dito, de fato, se cumpriu. Tudo isso aconteceu na festa da Páscoa. E é aqui que a festa da Páscoa toma um novo significado. A partir desse momento, então, a Páscoa não é só celebração e uma nova vivência de Deus ter liberto o povo da escravidão do Egito. A partir de agora, a Páscoa é uma representação, uma memória da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. E assim como Deus livrou o seu povo do Egito, ao passar por cima da casa dos israelitas, onde tinha sangue nos umbrais da porta, assim também a morte e a ressurreição de Jesus aponta para nós um caminho de salvação através do derramamento do teu sangue, do sangue de Cristo. Então a Páscoa agora tem um novo significado, e nós estamos aqui neste domingo para falarmos um pouco sobre a Páscoa. E eu queria então, de uma forma muito objetiva, compartilhar com você 3 verdades que derivam de um real entendimento da Páscoa. Porque já ficou claro, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é só mais um feriado, Páscoa tem origem em uma festa judaica de celebração da libertação do povo do Egito, e ela tem um novo significado, apontando, falando, mostrando a morte e a ressurreição de Jesus. Quando nós olhamos para essa Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus, nós podemos tirar para nossas vidas 3 lições, 3 verdades muito diretas e muito objetivas que eu queria compartilhar com você nessa noite. A primeira delas é que a Páscoa evidencia que Jesus é o próprio Deus. Quando ele nasceu, as pessoas falaram a respeito dele exatamente isso. Eles apontaram para Jesus e lembravam da profecia do profeta Isaías: Emanuel, Deus está conosco. Não é só mais uma criança que nasce, não é mais só mais um profeta que nasceu, ele é de fato o Deus encarnado. É interessante nós lembrarmos que Jesus em vida, isso está registrado em João capítulo 10, verso 18, ele disse: ninguém me tira de mim
a própria vida, ele está dizendo. Mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Jesus, ele tem autoridade, ele estava dizendo, sobre a própria vida, que ele poderia morrer, ou seja, entregar a própria vida e voltar a tomá-la. Ele pode voltar à vida. E essa palavra de Jesus, mostrando a sua autoridade sobre a vida, deixou os homens daquele período muito furiosos, porque eles estavam se colocando na posição de Deus, que de fato ele era. Mas os homens achavam que aquilo era uma grande blasfêmia. E quando Jesus estava na cruz, a sua última frase, das 7 frases que ele disse na cruz, foi exatamente essa. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus morre somente quando ele entrega o espírito, quando ele permite que a morte o alcance. Isso está registrado em Lucas capítulo 23, verso 46. Naquela sexta-feira à tarde, a morte só matou Jesus porque Jesus entregou a sua própria vida. Então ele afirma ter autoridade para entregar a sua vida e para retomá-la. Ele afirma isso na cruz mais uma vez, isso fica evidente porque ele só morre quando ele se entrega. E quando nós vemos Jesus ressuscitando na Páscoa, fica evidente para nós que de fato isso era uma realidade. Porque se Jesus tivesse dito tudo isso, morrido e permanecido morto até o dia de hoje, nós provavelmente não seguiríamos como Deus, nós não seguiríamos como Senhor de nossas vidas. Porque alguém que diz, eu vou entregar minha vida e eu vou retomá-la, mas permanece morto, evidencia que de fato não tem autoridade que está dizendo ter. Mas Jesus, pelo contrário, depois de 3 dias, naquela Páscoa, ele volta a viver. Jesus ressuscita dentre os mortos. Então fica evidente para nós e fica claro para nós que de fato ele era quem ele afirmava ser. Jesus não é somente um bom mestre. Jesus não é somente um bom e grande profeta que veio a essa terra. Jesus não é um caminho para o seu sucesso, não é um degrau. Jesus e o nome de Jesus não é algo místico que você usa para expelir maus espíritos e maus olhados e atrair a sorte sobre você. Jesus não pode ser alguém que você recorre somente na Páscoa, no Natal. Isso se o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa deixarem os chocolates. O capitalismo colocou símbolos que cada vez mais diminuem o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido do Natal. Então, Jesus é muito mais do que tudo isso. Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. E se nós cremos na Páscoa, e cremos que a Páscoa é morte e ressurreição de Jesus, isso implica em aceitarmos essa verdade, de que Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Porque nenhum homem tem autoridade para entregar a sua vida e para retomá-la. O único que é autor da vida e tem poder sobre a vida e a morte é o próprio Deus. Por isso nós cremos na divindade de Cristo, e a Páscoa nos anuncia isso. Jesus é o próprio Deus. C.S. Lewis, falando sobre isso, diz: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Ele está falando de Jesus. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer, dizia C.S. Lewis. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então, o diabo em pessoa. Faça a sua escolha, disse C.S. Lewis. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus.
mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus, disse C.S. Lewis em trecho do seu livro Cristianismo Puro e Simples. Essa é a primeira verdade que emana da Páscoa. Jesus é Deus, senão não há ressurreição. E se Jesus é Deus, você precisa radicalizar, transformar a maneira com que você vive e a maneira com que você lida com Ele. Segunda verdade que emana do verdadeiro sentido da Páscoa é que a Páscoa evidencia não somente que Jesus é Deus, mas que a sua obra, o que Ele fez na cruz, é também verdadeiro. Havia uma lei que existia desde a criação do mundo. Em Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus diz para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto, se vocês me desobedecerem, a pena, a recompensa do pecado vai ser a morte, o distanciamento eterno da minha presença. O apóstolo Paulo, no Romanos 6, 23, diz o mesmo. Ele diz: o salário do pecado é a morte. Todos nós morremos por causa dos nossos pecados. Agora, se alguém diz: eu vou morrer no lugar de outra pessoa, eu vou levar a consequência do pecado de outra pessoa, eu vou morrer no lugar de outra pessoa. E quando essa pessoa morre, na pretensão de levar a culpa do pecado do outro, essa possibilidade, ela só é uma possibilidade se quem está se propondo a morrer não tiver pecado. Porque senão, nós vamos dizer: morreu pelos seus próprios pecados. Veja, se eu digo eu vou morrer pelo pecado do meu ente querido e venho a morrer, naturalmente as pessoas vão dizer: ele está pagando o salário do próprio pecado. Quem garante que ele tem autoridade para pagar o pecado do outro? Agora, quando Jesus morre pelos nossos pecados, nós sabemos que é fato que ele morreu pelos nossos pecados, porque ele ressuscita ao terceiro dia. A Páscoa nos aponta de que esse sacrifício de Jesus, que não é uma morte política, mas é de fato um sacrifício, uma morte que é morrida no seu lugar. Quem deveria morrer naquela sexta-feira era Barrabás, e você é Barrabás. Nós somos pecadores, nós merecemos a morte, nós merecemos a cruz, nós merecemos o inferno, porque somos pecadores deploráveis. Mas ele morre por nós, e a sua obra é legítima. Ele pôde morrer por nós, porque ele nunca teve pecado. Ele viveu uma vida perfeita como nenhum outro ser humano pôde ou poderá viver, porque ele era o próprio Deus em formato humano, totalmente divino, totalmente humano, vivendo de forma perfeita, como um cordeiro perfeito, e morrendo em nosso lugar. E quando ele ressuscita, fica evidente de que o sacrifício dele é poderoso para perdoar os seus pecados, é poderoso para nos perdoar. A Páscoa nos ensina isso, que você pode ser perdoado das suas ofensas, você pode ser perdoado e salvo da justiça divina, porque sim, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, e a justiça de Deus é perfeita, e ninguém poderá escapar naquele dia. Nós precisamos ser perdoados das nossas ofensas. E o sacrifício de Jesus é o meio que esse juiz proveu para não condenar você. A Páscoa nos aponta isso. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, quando Jesus ressuscita naquele domingo, ao findar daquela festividade judaica, ele está provando que ele não é somente quem ele disse que ele era, o próprio Deus, mas ele está provando que o seu sacrifício é real e é poderoso, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele não morreu por causa dos pecados dele. Como ele morreu por causa dos pecados de outro, ele pode retomar a própria vida e ele pode viver. E a terceira e última consideração, consequência de crermos na Páscoa, é que a Páscoa é motivo de esperança. Se nós cremos na ressurreição de Jesus, se nós cremos na Páscoa,
nós podemos ter esperança. É muito bonito perceber na história que depois que aquelas mulheres ficaram perplexas, o túmulo está vazio, elas entram e a perplexidade aumenta, porque Jesus não está ali e nós não sabemos o que elas estão pensando. Talvez não deu tempo de pensar em nada, os anjos aparecem e dizem: ele não está aqui, ele ressuscitou. E aquelas mulheres saem correndo, alegres, repletas, felizes, e vão contar para todo mundo: gente, Jesus ressuscitou. O que elas estão fazendo é trazer de novo a esperança. A esperança que tinha morrido na sexta, tinha sido solidificada no sábado. A desesperança tomava conta, as dúvidas, os medos, tudo acabou quando aquelas mulheres relataram as boas novas que os anjos trouxeram, de que Jesus estava vivo. Tudo o que ele disse então era verdadeiro. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele é digno de confiança. Se ele cumpriu essa que era maior de todas e mais difícil promessa de se cumprir, eu vou morrer e depois de 3 dias eu volto a viver. Se ele se cumpriu isso, então significa que tudo que ele disse é verdadeiro. A esperança volta para aqueles corações. E pode haver então esperança em nossos corações, porque nós cremos na Páscoa. A Páscoa, a ressurreição de Cristo, nos traz esperança. Esperança, em última instância, de que a morte, que é o nosso último inimigo, não pode nos deter. O coronavírus, ele traz medo, angústia nos corações, porque ele nos ameaça de morte. Não é só uma questão econômica, é uma questão de vidas. Não é simplesmente alguém ficar doente, mas talvez alguém que eu ame possa vir a óbito. Talvez eu mesmo possa morrer. Isso mexe conosco, porque nós temos medo da morte. Mas em Cristo Jesus, e lembrando da Páscoa, e celebrando a Páscoa, nós podemos lançar fora esse medo, porque há esperança. Foi Jesus quem disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Porque ainda que os nossos corpos caiam nessa terra, os nossos espíritos e almas viverão para sempre. E um dia eles irão ressuscitar, e com o corpo glorificado viveremos eternamente com Cristo. Eu não sei como você tem lidado com o coronavírus, eu não sei o dano que a sua mente tem experimentado com tanta angústia, com tanta amargura, com tantas notícias ruins, com tantas notícias diferentes, com tantos desencontros. Muitas pessoas, depois de 3 semanas, 4 semanas de confinamento, estão tão estressadas que elas não sabem mais o que deve ser feito. E muitas pessoas estão perdendo a esperança. E eu quero dizer para você, Páscoa é esperança. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos e nós cremos nele, nós também seremos por ele ressuscitados. E aí a pandemia passa a ser algo pequeno, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, nós não estamos sozinhos. Ele está no barco conosco. Pode parecer que ele está dormindo, mas no tempo certo ele vai acalmar essa tempestade. O Senhor ressurreto, o Deus vivo, Cristo Jesus, se ele é o Senhor da sua vida, não há motivo para você temer. Meus irmãos, a Páscoa nos aponta e nos traz certeza de que Jesus, ao ressuscitar ao 3º dia, ele era de fato o próprio Deus. A Páscoa nos lembra que a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, ele foi verdadeiro e ele é digno de confiança. A Páscoa nos traz esperança. Concluindo, o que eu diria para você é que o verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa. E a ressurreição de Jesus testifica da sua divindade, do valor da sua obra e da esperança que emana desse sacrifício. Portanto, eu queria dizer algo a você que está me ouvindo, talvez recebeu um link, recebeu uma mensagem de um familiar,
de um amigo em um grupo de WhatsApp e está ouvindo essa mensagem nessa noite. E você não é que não sabia que a Páscoa representava a ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa e a ressurreição de Jesus não significa nada para você, a não ser uma questão religiosa distante. Eu quero dizer para você que ou você acredita na Páscoa como de fato ela é, um apontamento e uma verdade da ressurreição de Jesus, de forma que, se Jesus ressuscitou, Ele é Deus, o seu sacrifício é verdadeiro, não há outra opção para você a não ser se prostrar nessa hora, na sua casa, e entregar a sua vida para Cristo Jesus. Porque Ele é o Deus de todas as coisas e é Deus da sua vida e Senhor da sua vida. Agora, se você não crê que Ele é Deus, você pode acreditar então que a Páscoa é só para o coelhinho e para o chocolate. Porque não há meio termo. Ou tudo que Ele disse é verdadeiro, Ele era quem Ele disse ser, a sua obra é verdadeira, Ele ressuscitou no terceiro dia, então Ele é digno de ser adorado e vamos servir a esse Deus. Ou fiquemos somente com o coelhinho da Páscoa. Eu não sei qual é a sua posição, mas eu quero te encorajar nessa noite a dar um passo de fé, a entregar a sua vida para esse Jesus, que não é simplesmente um bom nome, mas é o próprio Deus. Ele criou você, Ele é digno da sua adoração. Você foi projetado para viver segundo os parâmetros dEle. Você foi projetado para viver para Ele. Não deixe que um momento tão maravilhoso como esse, como a Páscoa, onde nós nos lembramos desse feito incrível, inédito e único na história da humanidade, seja só um feriado na sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, reconheça quem Ele é, e Ele tem algo novo para fazer na sua vida, e na verdade você vai nascer de novo, tudo vai começar, agora você vai começar a viver de verdade. Saber que Páscoa é ressurreição de Jesus não significa nada. Ter esse conhecimento intelectual não significa nada. Isso precisa ser uma verdade no seu coração, isso precisa impactar a forma que você vive. Então, nessa Páscoa inusitada, estamos de quarentena. Talvez a primeira vez na sua vida que você passa uma Páscoa, um feriado, sem possibilidade de viajar, sem descansar, mas em quarentena, em casa, e talvez de uma forma muito inusitada, mas por providência divina, essa mensagem chegou até você. Eu quero convidar você a entregar a sua vida para aquele que ressuscitou ao terceiro dia, para aquele que trouxe sentido verdadeiro à Páscoa. Assim como Deus libertou o povo no Egito, Deus quer libertar e trazer liberdade verdadeira a você, através de Cristo Jesus. Eu quero orar por todos nós, especialmente por você que quer entregar a sua vida a Cristo. Vamos orar juntos. Feche seus olhos onde você estiver. Você que deseja nessa noite entregar sua vida a Cristo Jesus, você que deseja nessa noite fazer um compromisso com Deus, você que deseja nessa noite reconhecer que Ele é Deus sobre a sua vida, onde você estiver, se ajoelhe, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nessa hora nós queremos te agradecer, porque na Páscoa o Senhor se entregou por nós, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Muito obrigado, porque aquela tumba está vazia. Muito obrigado, porque quando nós vamos até aquele local, nós vemos, Senhor, a pedra removida e aquele local vazio, assim como aquelas mulheres o encontraram. Muito obrigado, porque o Senhor está vivo, o Senhor está conosco, e nessa hora o Senhor está com essa pessoa prostrada, com seus olhos fechados, entregando a vida dela a Ti. Eu sei, eu creio que o Senhor está com ela. Deus, que nessa hora, Senhor, o Senhor transforme a vida dela, que o Senhor coloque um coração de carne no lugar desse coração de pedra, que o Senhor traga a vida, que o Senhor ressuscite esse espírito que estava morto pelo pecado, e que a vida dessa pessoa nunca mais seja a mesma, Pai. Em nome de Jesus, transforma essa vida, e que o verdadeiro sentido da Páscoa não seja simplesmente uma verdade intelectual, mas algo que transforma a vida dessa pessoa para sempre.
Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por todas as coisas, nós te bendizemos e oramos, Senhor Deus, pelo teu povo, aqueles que creem no sentido da Páscoa, Senhor, para que eles vivam de acordo com esse fato e vivam cheios de esperança. Deus, aquela tragédia da sexta-feira, aquela depressão do sábado, ela simplesmente passou diante do fato de que o Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo, o Senhor está conosco. Toda tragédia, tristeza ao nosso redor podem ser silenciadas e minimizadas, porque Cristo Jesus está vivo. Isso nos traz esperança, Senhor. E que assim como aquelas mulheres foram portadoras dessa esperança, nós também, que cremos em Ti, sejamos em tempos difíceis, pessoas que vão levar esperança a outros. Essa é a minha oração pela Tua igreja, que ela seja canal de esperança para outras pessoas. Em nome de Jesus, nosso Deus ressurreto, é que nós oramos. Amém. Jesus abençoe a sua vida. Tenha uma semana cheia de esperança. Boa noite.